nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe quando queremos nesse momento refletir na santa palavra desse nosso Deus. Amém. Se eu falasse para vocês que estamos no meio de uma guerra, o que vocês diriam? E não me refiro aqui da guerra contra o coronavírus, da batalha contra o vírus. Enquanto estamos vivos, estamos em guerra, estamos em luta. E eu me refiro aqui à guerra espiritual, a batalha diária que o cristão trava contra o seu interior, a luta que eu e cada um de vocês que crê trava a cada dia contra o nosso interior. Paulo, no texto que nós ouvimos de Romanos, mostra a situação do cristão que ama a lei de Deus e deseja cumpri-la. O cristão ama a lei de Deus. O cristão tem desejo de cumprir essa lei, mas é forçado por um poder interior mais forte do que ele a fazer coisas que não gosta. Paulo está descrevendo uma vivência pessoal, pois ele sabe o que é ser arrastado por um caminho pela lei da sua consciência que aprova a vontade de Deus, mas por outro lado, levado pela lei do pecado que está em cada um de nós. Não é isso uma verdadeira guerra? Uma grande batalha? É a guerra, gente, entre a consciência, o novo homem, e o pecado que habita em cada um de nós, o chamado velho homem, que não quer saber de Deus, que não quer saber de fazer aquilo que Deus quer. Por isso, gente, o cristão vive em dois mundos ao mesmo tempo, e por causa disso ele vive num estado de tensão, num estado de batalha, de guerra. Quando nós olhamos para a nossa vida de forma sincera, olhar para a vida de forma sincera, nós chegamos a uma triste conclusão: nós somos falhos, correto? Nós somos limitados, correto? Nós somos pecadores. E aí nós temos duas opções: ignorar isso ou se arrepender. Ignorar ou então se arrepender. Paulo aqui está descrevendo a situação do ser humano pecador, usando ele mesmo como exemplo. Ele mostra que, apesar de continuar sendo cristão, ele é ao mesmo tempo pobre e miserável pecador. Nós, apesar de sermos cristãos, de termos fé,
nós continuamos sendo pobre e miserável pecador. E entendendo que para a salvação, para o perdão, nós dependemos única e exclusivamente de Jesus, que nos libertou, nos desamarrou das amarras do pecado que continua habitando na nossa natureza humana. O pecado, gente, ele é descrito aqui como uma força maligna que vive no ser humano e que trava uma luta, uma guerra contra o lado espiritual da pessoa. Interessante, ó. Quem não crê, quem não tem fé, não tem essa batalha, não tem essa guerra. Ele está tranquilo nos seus pecados, está condenado por isso, mas está tranquilo. Ele não tem essa luta que nós que cremos temos a cada dia. De tão terrível que é a nossa situação, se não fosse Jesus, não teríamos a mínima chance de salvação. É só por Jesus mesmo. Apesar da fé em Cristo, que nos torna justos, nos torna perdoados, aceitos diante de Deus, nós continuamos sendo 100% pecadores, por causa da nossa natureza, que é falha, que é pecadora. Por isso Paulo diz que há uma guerra entre a sua vontade, regida pela fé, e o pecado, que habita dentro dele. É a famosa luta que Martinho Lutero fala no Catecismo entre o velho e o novo homem. O velho e o novo homem. Esta é a luta que está dentro de cada cristão. E a pergunta é: estamos cientes disso? Estamos cientes desta batalha em que nós estamos? Muitas pessoas acabam ignorando as suas falhas. E eu concordo que é muito mais fácil ignorar. É mais fácil ignorar o fato de que em nossa vida nem tudo é perfeito. Mas nós cristãos, nós temos a segunda opção. A segunda opção, que é o arrependimento. A gente peca, é a nossa natureza, mas nós cristãos precisamos e podemos e devemos nos arrepender dos pecados, concluir como Paulo fez no versículo 19. E vou dizer para vocês, ó, tem que ter coragem para concluir isso aqui, ó. E essa coragem é dada pela fé. É Deus capacita para a gente falar isso. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Eu tento fazer o que é correto, mas não consigo. Poucas são as pessoas que admitem isso. Poucas são as pessoas que reconhecem que elas erram, que elas falham. Aliás, a culpa sempre é do outro, né? Quando tem algum problema que envolve erro, não, mas foi o outro que errou, não fui eu. Não é verdade? Tem que ter coragem para admitir
que a gente erra, que a gente falha. E aí Paulo acrescenta: como sou infeliz! Quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? E então, cheio de fé, esperança, convicção, Paulo conclui no versículo 25: que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, Ele fará isso, não sou eu, não é tu, é Deus que vai fazer, é Deus que vai realizar. Minha gente, a vontade de fazer o que é certo está em nós, que cremos, mas não conseguimos fazê-lo por nós mesmos. E aí entra a importância da fé em Jesus e da ação do Espírito Santo, que nos conduz pela sua força, pelo seu poder, à prática daquilo que é certo, daquilo que é bom aos olhos de Deus. E aqui está outro ponto. Tem muita gente que quer fazer o que é certo, que elas pensam que é certo, que elas acham que é certo. Mas será que esse certo é também aos olhos de Deus? É a vontade que Deus tem para com a nossa vida? Paulo tinha duas certezas. Primeiro, que ele por ele mesmo jamais conseguiria chegar à salvação, porque ele sabia que era imperfeito, ele sabia que era pecador. E a segunda certeza, de que apesar disso, Deus o amava. Deus o amava tanto que em Jesus ele tinha perdão, ele tinha vida, ele tinha salvação. Quando Paulo diz: quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Ele não está desejando a morte, mas sim o livramento dessa condição terrível de pecador, que torna a sua vida infeliz. O cristão, ele fica triste quando peca. Puxa vida, fiz isso aí, né? Falei essa besteira. O cristão sente tristeza por pecar, por errar. E aí então Paulo, ele aponta para a luz, ele aponta para a solução: Jesus Cristo. Estimado irmão e irmã, na tua vida, algum tipo de culpa tem se feito presente? Tem causado medo do que as outras pessoas vão pensar? Qual o caminho para sair dessa situação? O nosso reformador Martinho Lutero disse: não podemos impedir que as aves voem sobre nossa cabeça, mas podemos impedir que façam aí o seu ninho. Ou seja, nós não podemos impedir que a culpa venha, porque a gente erra, porque nós falhamos, mas podemos impedir que ela permaneça, que a culpa fique. Como? Lembrando que nós somos culpados, sim, mas não abandonados, não esquecidos.
Porque nós temos um Deus que nos ama, um Deus que está sempre nos dando uma nova chance de, através do arrependimento e da fé, sermos perdoados, recebermos o perdão. Por isso nós temos a quem recorrer, e que nos dá certeza do perdão e da paz com Deus: Jesus. Essa paz que as pessoas tanto querem, essa paz que as pessoas tanto buscam, e que só Jesus pode nos dar, a paz que só se encontra em Jesus. Meus irmãos e irmãs, se Deus estivesse interessado apenas em nos governar, certamente Ele não precisaria sacrificar o seu Filho para fazer isso. Nos governaria e acabou. Mas Deus sacrificou o seu Filho Jesus por causa do quanto Ele nos ama e o quanto Ele nos quer junto dEle, aqui no mundo e depois na eternidade. Muitas pessoas dizem que saúde é tudo. Tendo saúde, o resto... Não, mas não mesmo. Tem coisas muito mais importantes que a saúde. Tem coisas que vêm antes da saúde. A fé. A fé em Jesus é uma delas. O perdão é outra. E a comunhão diária com Jesus, que garante então a vitória na guerra contra o pecado, para que isso resulte então na nossa salvação, que é o principal objetivo da nossa vida. Já falei para vocês, né? Quem vive sem essa perspectiva da salvação, da vida eterna, não aprendeu a viver ainda, não entendeu o sentido da vida aqui no mundo. Por isso, a única coisa que nos garante, nos leva e nos acompanha para a vitória na guerra espiritual é Jesus. Fica sempre com esse Jesus. Esteja sempre com Ele, através da fé, e tu serás um vitorioso sobre o pecado, na batalha, na guerra contra o pecado. Que assim seja. Amém.